fizemos uma mesa dobrável por menos de R$100. Mas antes de saber, já se inscreva no canal e curta esse vídeo. Se você está chegando agora, eu sou a Mary. E eu sou o Leandro. Moramos numa casa de container e nesse canal a gente mostra todo o passo a passo dessa construção, então se esse assunto te interessar, fique com a gente nessa série. O assunto de hoje está um pouquinho diferente. Vamos mostrar algumas criações nossas que podem ser feitas em qualquer modelo de casa. Nós fizemos uma mesa dobrável por menos de R$100. Isso porque a gente reaproveitou restos, sobras de materiais que a gente comprou para outras coisas. Na nossa casa a gente procura evitar todo o desperdício. E aí quando sobra alguma coisa, quando sobra algum tipo de material, a gente bola logo alguma coisa para aproveitar isso. E lógico que essa mesa, ela já fazia parte do nosso projeto desde o início, então aí a gente só uniu ali algumas sobras que tinha para montar essa mesa. E aí o que nós usamos? A madeira, que foi sobra do piso do container de cima. Nós usamos uma madeira naval, um compensado naval. Sim. De 18 milímetros, bem próximo de 2 centímetros. Nós deixamos com o comprimento de 1 metro e ela já estava com 72 centímetros, porque sobrou do Sim. corte e a gente manteve isso aí. Então nós só definimos essa medida, esse comprimento de 1 metro. E aí quando nós fizemos o guarda-corpo do deck do container superior e também o corrimão da escada, acabou sobrando os pilarzinhos, os postinhos que fazem parte dessa estrutura. Então, como vocês podem ver, isso daí estava guardado embaixo do nosso container, no nosso depósito. Todo enferrujado. Já um pouquinho enferrujado, mas assim, a gente está reaproveitando esses materiais. Então, como a gente tinha esse monte de pedaceira, só foi unir essas peças para chegar na medida que a gente precisava. E aí a gente acabou utilizando eletrodos para fazer a solda e discos de corte, que esse material a gente já tinha aqui na obra, então também tivemos um custo zero. Aí como vocês podem ver, eu alinhei essas duas barras, eu utilizei o apoio de um esquadro magnético e aí só foi fazer essa solda. Já tinha alguns meses, um tempinho que eu não praticava, mas a solda saiu bem tranquila e ficou um resultado até que bom. Após essa solda, é necessário tirar esse excesso da solda utilizando um disco de desbaste que a gente também já tinha aqui na casa. E já aproveitando essa lixadeira na mão, eu já fiz toda a remoção da ferrugem da peça, deixando ela novinha e praticamente pronta para pintura. E aí depois de soldar esses dois pés, só foi unir com a barra de cima, que é a barra onde que vai ser fixada direto no tampo da mesa. Aí utilizei um esquadro magnético para dar um apoio e deixar tudo certinho. E aí foi fazer a solda novamente. Depois é repetir o processo da lixa com um disco de desbaste. E aí só um detalhe, esse pé que a gente utilizou, o metalon ele é 30 por 30, ou seja, ele tem 3 centímetros por 3 centímetros. Aí nós já estávamos preparando para a pintura. Nós fizemos a limpeza final, passando um pano com um pouco de etanol. E ele ajuda a tirar qualquer gordura que tenha na peça. O ideal seria passar uma massa plástica para dar um acabamento e ficar perfeito. Mas como a gente não tinha, a gente só lixou. E deu sequência. E é o famoso espeto de pau em casa de ferreiro. Aí quando a gente foi testar os pés, a gente notou que eles ficaram um pouco para dentro, E aí... Isso acontece porque na hora que vai soldar o pé, essa solda, conforme vai esquentando o metal, ela vai retorcendo. Então, como na hora de soldar eu não tinha colocado uma trava, ele acabou fechando um pouco. Então, para resolver isso daí, a gente encontrou aqui também no nosso terreno um vergalhão. E aí a gente soldou lá embaixo como um apoio e a gente deixou numa distância de 25 centímetros do chão. E também foi um processo bem simples fazer essa solda ali, um pontinho de cada lado. Tivemos que lixar também e deixar pronto para pintura. No nosso terreno, vulgo o depósito do meu pai, É, isso aí. É nosso, tudo nosso. Depois de toda a estrutura finalizada, o ideal é dar um fundo com uns arcão antes da pintura. Mas a gente não tinha, e como essa peça também vai ficar dentro do container de cima, não vai ficar no tempo, a gente só pintou com a tinta de acabamento. Então, como a gente já tinha essa tinta aqui na casa que a gente utilizou para pintar as molduras das portas e janelas, a gente acabou utilizando ela, é uma tinta preta da Coralite base solvente. E começamos a aplicar a primeira demão. E no tampo da mesa, antes de darmos a primeira demão de verniz, foi passada uma lixa fina para tirar um pouco de rebarbo e tal. Passamos na sequência um pano para tirar essa poeira, tudo, depois de lixar. E demos sequência na pintura. Pintamos todos os lados com uma demão bem generosa. O verniz também foi custo zero, entre aspas, porque a gente já tinha, que tinha sobrado da pintura do piso do container de cima. A partir do momento quando a gente fecha
essa mesa para travar ela na parede, em cima desse tampo de madeira precisa colocar um outro apoio, que é onde a gente vai colocar um trinco, uma trava, alguma coisa para segurar essa mesa para não deixar cair. Então, essa base de cima, onde a gente vai fixar, a gente também acabou utilizando essa madeira que a gente já tinha desse piso, desse compensado naval, e a gente acabou deixando na mesma largura de 72 centímetros, com uma altura de 5 centímetros, e aí a gente também fez o mesmo serviço de lixar, limpar e pintar na primeira demão de tinta, com verniz. E depois a gente repetiu o processo, demos a segunda demão tanto no pé quanto de verniz nas peças de madeira. E tudo isso daí aconteceu no dia seguinte, porque a gente teve que deixar um tempo ali suficiente para secar da primeira demão para a segunda demão. Conforme o que está descrito na lata. E nós deixamos secar para mais tarde começar a instalação. Para a próxima etapa foi necessário o uso de algumas ferramentas, como furadeira, martelo, dobradiças, trincos, trena, buchas e parafusos. E aí tudo seco, tudo pronto para a instalação, o primeiro passo que nós tivemos que fazer foi localizar as estruturas do montante do drywall. Como a nossa casa a gente revestiu ela toda em drywall, então a gente tem aí um detalhe um pouquinho diferente para você que tem uma casa convencional ali de bloco de concreto. O que nós fizemos? A gente já tinha foto lá atrás onde estavam passando esses montantes e aí a gente conseguiu localizar eles certinho ali e aí para acertar isso daí, eu comecei com uma broca bem fininha, onde a gente imaginava que estava passando esse montante, e aí eu fiz um furinho e acertei de primeira. E aí eu sabia que o próximo montante, ele estaria a 60 centímetros desse primeiro. Então também nós medimos no local esses 60 centímetros, eu fiz um furinho e também deu certinho em cima desse montante. E o ideal era ter deixado uma madeira de reforço por trás dessa placa, justamente para ele sustentar essa mesa. Só que no projeto, quando a gente iniciou, nós deixamos essa madeira, só que inicialmente a gente tinha considerado que essa mesa ela ia ficar com 70 centímetros do chão. Ia ser praticamente a altura de uma mesa de jantar. Só que aí, como a Mary vai acabar utilizando isso daí como uma bancada onde ela faz as costuras dela, que ela é uma costureira, ela preferiu deixar essa bancada com uma altura de 1 metro. Então, para resolver isso daí, nós tivemos que localizar onde estavam esses montantes, que também dão uma estrutura muito boa. Caso a sua parede seja de blocos, a instalação é mais simples. Sim, é só marcar as alturas ali, definir onde vai colocar essas dobradiças e fazer o furo direto no bloco. Usando a bucha específica, né? Isso aí, usando a bucha direto para concreto. Após encontrarmos onde estavam esses montantes, com essa diferença de 60 centímetros, nós medimos 1 metro do chão e começamos a fazer esses furos. Como eu já mencionei, eu comecei com um furo menorzinho, com uma broca de 3 milímetros, até chegar num furo total de 10 milímetros, que é o suficiente para entrar a broca de drywall. A bucha de drywall. A bucha de drywall. E aí, na sequência, foi parafusar essas dobradiças. Agora dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente estava em 2 e faltava mãos para segurar. Mas demos um jeito e deu tudo certo. Na sequência, foi fixar o tampo da mesa nas dobradiças e nós iniciamos com um pré-furo, no caso usamos a broca de 3 milímetros. E depois colocamos os parafusos, entrou bem tranquilo e deu uma boa fixada. E como já tínhamos colocado a estrutura do pé para ajudar na fixação do tampo, quando colocamos o nível bolha para verificar, nós descobrimos que estava desnivelado. Na fixação das dobradiças, nós deveríamos ter feito o furo um pouco mais para cima. E para refazer o furo não ia dar certo, pois estava perto demais do furo inicial. Aí decidimos cortar um pouco dos pés da estrutura. Os cortes foram feitos bem rápidos, colocamos de volta no lugar e fizemos mais uma conferência, antes de prosseguir com a fixação da estrutura metálica no tampo de madeira. Aí, após a verificação, colocamos a dobradiça no local, onde seria fixada no metal. Fizemos as marcações e iniciamos os furos. Seguimos o mesmo procedimento com furos iniciais de 3 milímetros para facilitar a entrada dos parafusos. Na sequência, fixamos os parafusos na dobradiça e beleza. Depois dessa dobradiça já fixada nessa estrutura de metal, ou seja, nos pés da mesa, foi hora de fixar essa estrutura de metal no tampo de madeira. E aí foi bem simples também essa instalação, conforme vocês estão vendo no vídeo. E aí, para a gente ver a posição da trava, né, da madeira de trava em cima, a gente fechou a mesa, marcamos usando mais uma vez a localização dos montantes e beleza. E aí também foi a mesma coisa, foi fazer um pré-furo ali, depois aumentar com um furo maior até chegar nesses 10 milímetros dessa bucha entrar e aí fixar essa madeira de suporte.
Depois de colocarmos essa madeira de suporte, a gente fechou a mesa de novo para posicionar e fixar a trinca. Trinca, trava, tranca. E aí fizemos a marcação com lápis e parafusar para travar. E para finalizar esse pé, para não ter nenhum problema de riscar o piso, desse metal acabar cortando alguém, machucando, a gente colocou 2 capinhas que preenche exatamente esse vãozinho, dá um acabamento legal. E agora, como vocês podem ver, o funcionamento da mesa dobrável de parede. O único custo que nós tivemos para montar essa mesa foi com as dobradiças, as trincas e nós tivemos que comprar rolo para pintar esse tampo de madeira. E nós gastamos no total R$80. Lembrando mais uma vez porque a gente já aproveitou boa parte dos materiais que a gente já tinha aqui na obra. E aí, o que achou da nossa mesa dobrável de parede? E como mencionamos no início do vídeo, se você quiser saber mais de como é a construção de uma casa container e tem essa curiosidade, se inscreva aqui no canal, siga a gente aqui onde a gente está mostrando todo o passo a passo e quem sabe isso daí desperte em você o interesse em construir uma casa também. Curta e compartilhe esse vídeo e seja muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!